Irmã, 30 dias sem assinar o decreto, achando que eu tinha que passar por um exame de insanidade mental. O que você está dizendo? É um sonho, é algo que eu idealizei, é algo que a sociedade impõe. Hoje, se você está dentro de casa, você é julgado. E começamos o nosso mês entre elas. Hoje com uma convidada super especial, Daiana, uma mulher onde o Senhor escolheu para esse tempo, para quebrar, né, Daiana, paradigmas, quebrar aquilo que as pessoas acham que é tão fora do normal, mas o Senhor chamou essa mulher de uma forma diferente. E hoje nós vamos ouvir um pouco, crescer com ela um pouco nessa mesa. E você seja bem-vinda, se assente conosco, que eu sei que o Senhor tem algo para derramar em você aí onde você está. Então acesse o nosso canal, dá um like, coloca para seguir, segue a Daiane, que eu sei que o Senhor vai derramar algo sobre nós. Daiane, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço, a honra muito é toda obrigada. minha. Eu estou com a Arca da Aliança aqui na minha casa. Amém, recebo. E o Senhor nos chamou para esse tempo, né? Nos chamou para esse tempo. Estamos no propósito e cumprindo. E essa oração que você já começou, né? Derramando bênção aqui sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus. E eu tenho uma alegria muito grande de compartilhar com você, com os seus ouvintes, com a sua plataforma, né? Amém. Tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Muito obrigada pelo convite. Amém. Me conte, quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Mas quem é você? Eu quero dizer que a Bíblia em Provérbios nos diz assim, ó, que a mulher, ela cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Essa eu acho que eu posso dizer também que é a Daiana, né? Amém. A diligência tome conta de nós, principalmente em casa, né? Amém. Principalmente. Amém. Então, se há 3 anos e meio você me perguntasse quem era a Daiana, sim, eu tinha uma resposta tão pronta. E eu falo que sem pretensão, inclusive, que era assim, quem você é? Eu sou juíza, sou professora também, eu tenho 2 filhos, sou casada com o Danilo. Hoje, 3 anos e meio, né, eu tive uma nova revelação. Hoje você me pergunta, né, quem você é, Daiana? Quem você é? Hoje eu sou filha amada do Pai. Hoje eu sou a esposa do Danilo. Hoje eu sou a mãe da Liz, do Lorenzo. E hoje eu sirvo a Deus onde mais Ele me direcionar. E aí quando eu li, né, na Bíblia, em Juízes, sobre a juíza Débora, ela tinha uma sequência, isso me impactou exatamente, foi no meu momento de conversão com Deus. A Bíblia diz que ela era profetisa. Então, na ordem, ela tinha uma identidade com Deus. E eu falei, Deus, eu não tenho identidade com o Senhor. Aí eu falei, eu sou a filha amada. E a Bíblia fala nessa ordem, esposa de Lapidote. Esposa de Lapidote. E ela julgava Israel naquele tempo. Então ela tinha primeiro uma sequência, né, de quem ela era em Deus, de quem ela era como esposa e do que Deus mandava ela servir. Sim. E a partir disso eu reprogramei, né, a mente para entender essa sequência, a importância. Então ela profeta, hoje eu entendo que eu sou filha amada, né, profeta, enfim, a gente, né, tem várias identidades ali na Bíblia. Sim. E esposa, né, esposa do Danilo. Mãe da Liz, do Lorenzo, minha casa primeiro. E hoje servindo, hoje escritora. Na fase escritora. Meu Deus, e assim, Daiane, quando a gente ouve falar, eu era juíza e hoje eu sou mãe, esposa, dona de casa, isso é um impacto para essa geração muito grande, né? Então, assim, eu fico imaginando esse processo todo seu de largar uma profissão tão assim, cobiçada, deslumbrante, né? Cobiçada, que todos que estão ali no direito desejam, e você largar, assim, deixar para viver algo que o Senhor determinou.
Foi algo tem um processo, né, nessa história, mas a gente precisa compartilhar assim, esse momento, essa descoberta, essa história da Dayana juíza, né? Eu fui juíza aos 23 anos de idade. Muito sabe? nova. Eu fui a juíza mais nova do país na época, né? E aquilo eu amava o que eu fazia. Então, como se eu tivesse sido projetada para aquilo. Os meus pais trabalharam. Então, era uma história da família, inclusive, uma conquista familiar. Eu falo muito sobre isso, assim, porque o meu pai, ele vem do nada. Ele foi um divisor de águas na geração dele, que também com estudo e concurso ele mudou a geração. E aí ele projetou nos filhos também isso. Então a gente teve muito incentivo dele, da minha mãe. No livro eu conto um pouco sobre isso. E aí, aos 23, né, essa história toda, essa juíza, e eu amava aquilo. Então, assim, o projeto era realmente, né, fazer justiça e fazer diferença, muito diligente, buscava ser, né, eu queria mostrar, assim, a competência, não para aparecer, mas porque era o que eu tinha que fazer. Sim, lógico. E aí a gente caminhou, casei por volta dos 28, e eu falo, engraçado assim, que o projeto de vida não era casar. Né? Não porque meus pais não tiveram um bom casamento, não, que meus pais estão juntos, graças a Deus, até hoje, vivos. Mas era um projeto que o mundo direcionava, né? Designava. E aquele projeto era, ser juíza, presidente do Tribunal de Justiça. Eu acho que o meu coração era para esse lado, né? E aos 28 ali eu caso, amando também o marido, né? Graças a Deus, abençoado. Mas assim, e o sonho de ter filho? Não quero. Agora não. Não, nem conversava disso. Parece que não, a vida tá acontecendo. Né? Tá tudo dando certo, viajando e ganhando títulos né, na magistratura, de produtividade e tal. Não, nasci para isso. Eu nasci para isso. E veio a primeira filha, né? Minha filha com 30, por volta de 32 ali, e o segundo filho depois. Um choque. Como assim? Sou mãe agora. Sou mãe. Uai, mas eu produtiva demais fora, né? Então, assim, não, mas o meu tempo aqui, que aí você já não tem 24 horas mais, né? Ele já está dividido ali. E bem dividido. E bem dividido. E se der tempo, você escova os dentes, porque eu ainda amamentei até os 6 meses. Ô luta, né? Que desafio. Desafio. Né? E amando, mas vivendo um conflito. Mas eu não, acho que no tempinho de uma amamentação para outra dá para eu fazer isso aqui. Dá para eu correr aqui. Hoje eu falo, podia ter curtido mais. Podia ter, né, ficado olhando para ele, só parada, admirando ali. Mas, enfim, né, era a mãe que eu tinha para eles naquele momento. Ainda bem que o Senhor, Ele ainda nos dá tempo. Né, para voltar e fazer aquilo de tempo, o tempo perdido. Eu falo, ainda em tempo, o Senhor me deu a oportunidade de construir esse novo caminho, sabe? Ainda em tempo. Não que Deus depois tenha as histórias de cada um, mas assim, para os meus. Né, para o que eu precisava viver, para a essência da mulher, né, eu vi você falar, né, no seu material e no seu conteúdo, e a gente identifica muito, assim, é como ir à contramão né, do mundo. E esse ir na contramão do mundo é muito difícil. Né? Então, assim, quando eu olhei você, eu conheci a sua história, eu me identifiquei um pouco mesmo. Assim, é claro que a minha profissão, eu sou formada em nutrição, sou nutricionista. Eu também abri mão de tudo para cuidar dos meus filhos. E até hoje tem julgamento sobre mim. Uau. Até hoje as pessoas falam, Thalita, mas você... Tanto potencial, você estava, nossa, com tantas empresas na mão, você largou tudo. Eu escolhi a boa parte. A melhor parte. Eu escolhi a melhor parte. E hoje eu falo assim, não é sobre as mulheres não trabalharem. Não. Então, assim, eu tenho uma revelação que Deus pôs no meu coração muito forte, porque foi quando eu conheci a palavra. Eu nunca tinha lido a Bíblia, então assim, eu tinha a Bíblia,
porque meu marido me deu, lá em 2008, quando a gente começou a namorar, eu nunca tinha aberto essa Bíblia. Mesmo? Eu fui com ela para todas as comarcas, rodei várias comarcas em Goiás, e eu nunca tinha acessado. A vida seguia, não, é como se eu não precisasse, eu não sei o que era. Era uma força, né, uma independência tão grande, porque o meu encontro com Jesus não foi assim uma doença, não foi uma necessidade financeira, foi no amor. Uau. Foi num amor tão grande. Eu falo, Deus, como assim que eu não te conhecia antes? Como que eu não... Que mundo é esse? Né? E tudo aconteceu por causa de um princípio que é bíblico, né? De plantar e colher. Então tudo para mim é como assim, tudo deu certo, né? Nessa parte acadêmica, de família. Só que num determinado momento aconteceu uma crise. E foi quando eu tive esse encontro. Que é uma crise envolvendo os meus filhos, inclusive, né? Nesse mês em específico, eu lembro, assim, né, com muita clareza. Eu comecei a ouvir pós-pandemia, finalzinho de pandemia, 2023, e aí eu comecei a ouvir de Deus na internet por causa do marketing digital, que eu gosto, que era por causa do curso, que eu também dava aula e tudo, tinha um preparatório para concurso. E aí, a partir do marketing, começaram a falar de Deus no meio. Eu falei, não, peraí, para quem que você trabalha, né? E eu falei, para quem que eu trabalho? E aí começou a inserir Deus na história ali. Uai, gente, eu não conheço. Começou a inserir a Bíblia. Eu falei, gente, mas eu nunca li a Bíblia, Provérbios, como assim? Peraí, uai, eu me achando, né? Me achando assim, tão sabe tudo. Eu não quero dizer assim, para me achar. Sabedoria, eu não sei. Nem era, eu tinha humildade, mas eu falo assim, mas como eu não acessei isso? Fiquei intrigada de não conhecer a Bíblia. E eu começava a ler a Bíblia. Aí no que eu comecei a ler, eu chorava. Eu chorava sem entender. Porque você tem um processo de conhecer. Tem um processo. Né? Eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? E olha, e lia e chorava. E aquele mês foi muito, assim, tenso nesse aspecto dessa revelação. E eu falei, gente, aí tinha um versículo específico que falava assim, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aí minha oração era simples, eu não era de orar. Então hoje eu falo, gente, o povo ora tão bonito. A minha oração era assim, Deus, seguinte, então coloca o meu coração onde precisa estar. Senhor, é o seguinte, e no primeiro momento era Senhor, né? Hoje eu entendo meu pai, meu amigo, consolador. E eu, Senhor, coloca então meu coração onde precisa estar. Daiane, pegando um gancho disso daí, é algo sensacional o que você disse. Eu não o conhecia, mas ele pegou o meu coração, né? Colocou no lugar certo. E mesmo sem conhecê-lo, aquilo já te deixava impactada com um pouco que você leu. Um pouco. E em amor. Em amor. Né? Tem coisa mais gostosa do que você conhecer Jesus em amor? Não, gente, é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Assim, você se permitir. Teve uma tensão, mas não a ponto assim, de uma doença, né, tudo. Porque eu falo assim, não é sobre a mulher não trabalhar, pra gente, né, para concluir isso. Porque, na verdade, era sobre onde estava o meu coração. Então, meu coração estava lá. Então, assim, eu não ia trabalhar para cumprir um propósito, para levar a Deus. Eu ia trabalhar para fazer acontecer, porque, né, eu sou uma mulher que nasci para isso, para acontecer, para ser independente, né? E então eu trabalhava nesse aspecto, assim, para fazer justiça, também tinha esse sentimento, né, de celeridade e tudo. Mas e a maternidade e a família, se der tempo, era o resto. Segundo plano. Era o segundo plano. Então, assim, os meninos estão cuidados, tá limpinho, tá bem assistido, tá comendo, E eu não tinha, assim, a questão de ter uma equipe familiar para me ajudar. Então, eu sempre terceirizava, né, com o babá, graças a Deus, pessoas que, né, me ajudaram, assim, pessoas, graças a Deus, muito boas, mas mesmo assim, era a ausência do coração da mãe, né? Então, tem muita gente que fala assim, então a mãe tem que parar tudo. Eu falei, eu não sei a sua história. Com Deus. Eu tinha que entregar esse Isaac e ele foi sacrificado. Eu não foi assim, Deus fala, não, toma, devolve. Não foi. Era assim, filha, isso aqui tem seu coração. Então, assim, vamos reprogramar.
vamos pôr no lugar. Então, hoje, com 3 anos, eu sei falar do que aconteceu, porque no início eu não sabia nem falar. Eu só sabia que assim, que estava vivendo um negócio. Que deve ter sido muito difícil para você se abrir mão. Como que foi esse processo, assim? Como que seu esposo recebeu isso? Uau. Como que ali o tribunal recebeu isso? Seus colegas receberam isso? Na verdade, eu acho que a maioria até hoje não entende isso, né? Quem nunca parou para ouvir um testemunho assim, da forma como você está colocando, que eu acho que hoje vai alcançar muita gente, até para trazer um esclarecimento, né? Do que foi essa virada. Então, aí nesse momento específico da decisão, o que aconteceu? Eu comecei a ouvir, comecei a ler a Bíblia, comecei a me questionar com muitas coisas, porque eu sempre buscava a verdade, eu buscava em vários lugares, né? Mas aí quando eu encontrei, eu falei, meu Deus, o que é isso? E nesse momento específico, 30 dias, a minha filha foi usada de uma forma que eu falo, Senhor, porque hoje ela é uma adoradora, hoje ela conhece a palavra, a gente lê muito, assim, eu procuro, né, inserir muito o conhecimento bíblico e tal. E aí ela, nesse mês em específico, ela falou de suicídio. Meu Deus. A gente morava numa cobertura no 32º andar. Meu Deus. E a parte externa não tinha redinha. E um dia, numa simples... Eu vi uma fala sua sobre isso também. A gente vê os detalhes nos filhos no dia a dia. Não é com 10 minutos de qualidade. Você não pega. No dia a dia. E aí é um tempo, né? Um tempo junto. E ela brigou com o irmão, uma briga aparentemente de irmão, de ciúmes, que a gente acha que pode ser simples. E ela falava assim, vou sair daqui, vou sair dessa casa, vou embora dessa casa. Isso com quantos anos? Isso ela estava com 7 anos e o Lourenço com 5. E não só isso, aí nesse dia ela falou assim, eu vou pular daqui. E saía gritando. E aí, no primeiro momento, como eu estava sendo mexida com aquilo, eu falei... Não, esse negócio, eu abafei aquela situação na minha mente e fiquei ainda buscando aquele Deus, então coloca meu coração onde precisa estar, Deus coloca meu coração onde precisa estar. Aí ela falou de novo, tipo 1 semana, 2 depois ela falou de novo, nesse alto, eu nem tinha compartilhado com meu marido até então. Aí no que ela falou de novo, o Senhor me trouxe à memória a minha infância, a Daiana aos 7, e onde eu estava aos 7 anos. Uma família também estruturada, né? Meu pai já financeiramente equilibrado, e a gente morava no interior. E do nada eu comecei a desenvolver umas crises de falta de ar, uma coisa que minha mãe nem explicava. Eu saía correndo, ficava roxa, saía correndo comigo lá do interior para Goiânia, para buscar um tratamento, para buscar uma solução, ia em neuro, ia em psiquiatra, psicólogo, bezedeira e tal, e começou a buscar, né, em todas as áreas. E a minha mãe conta, depois de adulto que eu fui saber disso, que um dia meu pai, nervoso, numa dessas idas e vindas, foi num bar lá e nervoso assim, que a minha filha tiver, que passe pra mim, que eu sou forte e que eu aguento. 30 dias depois, Anita, meu pai deu um tiro no ouvido. E essa história, assim, a gente não entendia nada, é como se tivesse, eu falo no meu livro, ele caiu numa densa escuridão. Foi um tempo que a família, né, passou por aquilo e eu nunca mais tive nada. Então, assim, esse momento espiritual, Deus me trouxe à memória quando a Alice falou isso da segunda vez. E aí eu entendi que eu estava vivendo de uma certa forma, mesmo no meu auge, eu estava vivendo uma vontade, eu ainda falo assim, não era uma intenção suicida, uma vontade de morrer, mas eu não sei o que é pior, se era uma vontade de não viver. Então assim, eu não queria, às vezes, estava de férias, eu não queria levantar da cama, não, deixa eu dormir. Como o inimigo me quer fazer dormir. Mas é isso que o inimigo quer, nos fazer dormir. Cansado. Não é que, eu não quero viver, vou me matar, vou... Não, você quer te calar. O que o diabo quer é isso, nos calar. E aí ele quer nos colocar ali numa posição de caladinha, de quietinha. Tá tudo bem, se você tá bem, você não tá com esse desejo, né? Fica aí quietinha. Você calada, pra mim você tem muito valor. Muito valor, você é muito útil. Você é muito útil calada.
E nessa história do não viver, é essa memória da infância. A Liz falou isso 2 vezes e numa terceira vez, nesses 30 dias, uma criança aparentemente normal. E ela não falava e ficava reclusa, assim, no quarto. Não, ela falava e saía brincando, correndo como se nada tivesse acontecido. E aí dava essa briga com o irmão e eu falei, briga de irmão. E na segunda vez eu falei, não. Aí essa memória da infância, essa Dayana, e isso aconteceu com o meu pai aos 40 anos. 40 anos. E isso aconteceu comigo, eu estava perto dos meus 40 anos. Isso foi em junho para julho, nos meus 40 foi em setembro. Então aí era os 39 ali e a mesma idade do meu pai. E a gente tinha uma mesma trajetória, assim, que ele passou no concurso também na época fiscal de rendas, que era o melhor concurso que tinha no estado, na época dele, aos 23 anos. Então assim, né, tinha uma história ali se repetindo. E aí nessa segunda vez que ela fala, eu conto pro meu marido. Eu falei, Danilo, aconteceu isso, a Alice falou isso. E a gente estava vivendo um processo junto. Porque ele, apesar de conhecer, ter o temor, conhecer a Deus, ele vivia uma religiosidade. Eu acho que eu vivi o mundo, a legalidade, a honestidade, integridade, essas coisas e tal, né? De ser uma pessoa certa. Honesta ali e tal. Tentar ser, né? Nem é tanto assim, mas a gente tentava. Era esses princípios que eu tive, né? E aí a gente encontra nesse momento de intimidade. Então ele também estava desenvolvendo e crescendo em Deus, em intimidade. E aí ele entendeu o processo. E numa terceira vez, nesses 30 dias, que eu tive que sair, fui para São Paulo com a minha mãe para fazer um tratamento. E ele ficou só com essas crianças. E ela falou uma terceira vez na frente dele. Aí ele entendeu, assim, né? Porque até então eu tinha ouvido da minha boca. Aí dessa vez ele falou para ela. Aí nisso eu já falei para ele, estou pensando em sair. E eu estava indo para quase 20 anos de carreira, né? Eu falei, aposentar não tinha como, uns 15 anos. Eu tinha que decidir. Aí ele, mas você acha? Eu falei, tô querendo e tal. Só que tinha um curso também, ele pensou também, vai ficar numa parte só. Mas a oração era muito verdadeira. Senhor, coloca o meu coração onde precisa estar. Coloca o meu coração onde precisa estar. Aí ele, então, né? Aí voltei, a gente foi, e aí eu estava de férias, eu antecipei férias, e nesse mês em específico, Deus começou a falar tanto comigo, que eu ficava até me sentindo, eu tô louca. Isso é verdade? Estou louca, meu Deus, será que eu tô louca? E eu falei, gente, aí Deus, a primeira, assim, mais forte de todas, esses filhos não são seus. Esses filhos não são seus, eles são meus. Eu chorava, e eu olhava para eles, e eu abraçava esses meninos, parecendo que eu nunca tinha visto eles antes, que eles estavam nascendo. Ou era a mãe em espírito nascendo. O Senhor te permitiu viver o tempo perdido. E se eu te ir além, sabe o que aconteceu? Nesse mês, eu produzi leite. Você tá brincando? Leite Gente, Deus é sensacional demais. Entende que quando o Senhor, Ele quer nos direcionar, Ele quer mudar a geografia, Ele muda tudo. Quando o Senhor disse assim, Jeremias, desce a casa do oleiro. Mas Senhor, o Senhor já está falando comigo aqui, por que eu tenho que ir lá para a casa do oleiro? Porque eu preciso mudar você de geografia, para que você entenda que eu preciso te levar no mais profundo. Exato. Que eu preciso fazer algo diferente, Jeremias. Você está acostumado demais com o que você está vivendo. Daiane, você está acostumada demais com o processo que você está vivendo. É tudo fácil. Você terceirizou a criação. E agora vem palavras e seus filhos, familiar. Mas está tudo muito fácil. A geografia precisa ser mudada. E o Senhor pega e fala, desce, vem cá. Desce. E eu acho assim a história mais linda nessa de Jeremias descer na casa ali do oleiro é que quando ele chega lá na olaria, a palavra do Senhor diz assim, o oleiro já estava trabalhando. Se eu não me engano,
capítulo 18, versículo 3 ou 4. E o oleiro já estava na roda trabalhando. Sabe o que isso eu aprendo com isso, Daiane? Que a gente trabalha e ora pela nossa casa. Nós oramos por tudo que a gente faz, mas a gente sempre acha que Jesus não está fazendo, Ele não está trabalhando, porque o nosso olho carnal, a nossa visão periférica de tudo não está vendo agir do Senhor. Sabe, o Senhor já estava vendo, já estava fazendo, já estava trabalhando. Ele estava dizendo, Daiane, vem cá, desce na casa do oleiro, você está vendo o que está acontecendo? Mas a geografia agora é outra, vem cá e veja o que eu estou fazendo. Eu estou virando. E é isso que o Senhor está fazendo na minha vida, como fez a Daiane na sua vida. Ele está te chamando hoje, vem, desce para a casa do oleiro. Porque eu preciso fazer de você novas coisas, uma nova geografia, um novo vaso. E não é um vaso cheio, é um vaso transbordante. Né? Então, assim, produzir leite. Produzir leite. De achar que eu falei, gente, será que eu tô grávida? E não tinha como estar grávida. Intimidade com ele gerou em você algo totalmente diferente, uma produção de leite. Meu Deus. Não, e aí isso era interessante porque se materializou até para o marido ver. Você entendeu? Até para ele enxergar o sobrenatural ali acontecendo. Enxergar o sobrenatural. E ele precisava ver. Nossa, enxergar. Para que toda a decisão, né, tivesse o respaldo e a confiança, que ele entendesse que vinha de Deus, a direção, que não era coisa da minha cabeça, loucura minha. E aí nesse processo, aí o dia específico, acabando as férias, eu voltava das férias na segunda-feira e os meninos também para a escola. Eu falo, essa mocinha aqui, a Nete, trabalha comigo desde então, né? Meu braço direito, e graças a Deus. E aí ela, eu falo, sempre elogia, ela nunca falta, nunca atrasa, e ela, combinado, ela chega às 6 da manhã. E nesse dia em específico, voltando das férias, tudo acumulado, tudo, né, bagunçado, ela sabendo da importância, ela me manda uma mensagem, Dani, estou passando mal, não posso ir, não consigo ir. E eu entendi que não era uma desculpa, não era nada, não consigo ir. Só que eu vi isso assim, 10 da manhã, que eu já sabia que isso estava acontecendo. Eu acordei às 6, organizei os meninos. E Deus só no meu coração. Porque a Liz, hoje, essa menina, né, toda cheia de presença e tudo, naquele dia, ela me soltou algo assim, mãe, eu não quero ir para o céu. E eu falei, sabe quando você busca assim, aquela respiração? Deus, o que é a mensagem aqui? Não é ela, isso não é ela. Aí Deus só vem assim, filha, você tem livre-arbítrio. Deus te quer do lado dele, no céu, mas se você não quiser estar, ele não pode fazer nada. Mas você tem que querer estar. Aí calei assim, tá. E aí mandei os meninos para a escola e o Danilo perguntou, e aí, você decidiu? Eu falei, amor, eu vou... Isso ela não falou mais nada. Nada. Já arrumou para ir para a escola, era isso, assim, soltava alguma coisinha. Uma bombinha ali, uma bombona, e nada tinha acontecido. Nossa, e esse soltar desestrutura a gente. Porque aí na hora você fala, peraí, Deus, qual que é a mensagem? Não é sobre ela, não é sobre mim, é sobre o que o Senhor quer falar com essa família, né? Aí especificamente soltou, falei isso para ela, expliquei, arrumei, fui para a escola e o Danilo perguntou, e aí, você decidiu? Eu falei, o que você acha se eu fizer isso? Ele falou assim, a sua decisão é a minha. Aí eu falei, será que eles vão ter que sair da escola? Assim, a gente vai perder, porque financeiramente a gente já vivia equilibrado, né? Em termos assim, casa própria, carro, ele bem sucedido, né, na área dele, do agro. Então eles falam assim, seu marido era rico e tal. Eu falei, mas ele teve que se posicionar um sacerdote, um novo homem, um provedor. Provedor, porque assim, querendo ou não, na época era quase 40 mil, hoje nós estamos falando de quase 60 mil por mês dentro da casa, de todos os meus luxos.
né, das viagens que eu queria mesmo, eu tinha que, né, me organizar e ir. Então, assim, é de falar, Deus, nada mais importa. Senhor, eu não consigo dividir meu coração. Eu não conseguia dividir o coração. E aí, nisso, eu fui na palavra. Aí ele foi embora, eu falei, eu vou decidir, vou orar, porque diz na Bíblia que Deus falou com não sei quem, Deus falou com, não sei, com Abraão, vai falar, Deus, uai, se você é vivo, porque a palavra, né, diz que é vivo, e eu não fui atrás de alguém, sabe, assim, ó, profeta, alguém fala, não, eu falei, Deus, é comigo. E sabe aonde? Que é onde ele tinha que me provar? Na palavra. Eu abri a Bíblia. Como diz, aleatoriamente, como um oráculo. Hoje eu entendo que a gente não precisa mais disso, mas na época era muito infantil na palavra. E aí eu abri a Bíblia. Essa Bíblia lá de 2008. Que eu nunca tinha aberto, porque agora que estava... Rapaz, que estava aberto lá na sala dela, no Salmo 91. Que a minha mãe sempre deixava na dela. E nos livrou, né? E tão poderoso que nos livrou, assim, de várias tragédias. E eu falei, mãe, se só eu estivesse lendo a Bíblia toda, nós vamos ser arrebatados, porque só no 91 já conseguiu tanto livramento. A página já estava até amarelinha. Aí tá, e abri Débora, juíza Débora, Juízes 4 e capítulo 4, capítulo 5. E aí fui ler e tal, né, toda a história ali de levantamento. E aí onde eu entendi essa ordem, que ela primeiro tinha uma identidade com Deus, depois ela era esposa, depois ela servia, né, como mãe, enfim, como juíza, né. E aí eu fui entender isso e no final, em capítulo 5, tem o Cânticos da Vitória, né, dela com Baraque, eles libertam o povo, né, da escravidão. E aí, em Cânticos, a palavra diz assim, que ela deixou de ser juíza para ser mãe. Mãe do povo, né? Eu falei, gente, meu povo, eu não estou sendo povo aqui, eu não estou sendo mãe desse povo meu. Aquilo foi, meu Deus, aí eu li de novo, eu falei, Senhor, é isso. Eu fechei essa Bíblia, escrevi. Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo, mas não era assim, não sei, mas engraçado. Deixa eu ler de novo. Não tinha um espírito de medo na decisão, tinha um espírito assim, de algo novo. Deus ia fazer algo novo. De confiança naquilo que o Senhor colocou sobre você. Eu acho que era a maternidade, assim, você ainda não foi mãe. Do jeito que você precisa. Você ainda não tá, era algo sobre isso, assim. Eu acho que é isso que nos falta, né, Daiana? Assim, falta em muita gente. Entender o que o Senhor derramou sobre nós. Entender. Gente, como as pessoas chegam lá no meu Instagram, olham os vídeos. Uma chegou e falou assim, você é louca, essa expressão, você é louca. Como que você passa uma vida intercedendo por um homem e por menino? Eu gasto a minha vida intercedendo pela minha casa. Sabe, é onde está o nosso coração verdadeiramente. É igual aquilo que a gente disse, eu posso trabalhar. Eu posso ser uma profissional reconhecida. Eu posso. Mas onde está meu coração? A forma que Deus trabalhou comigo, com você, não significa que vai trabalhar com ela que está nos assistindo. Mas às vezes muitas vão ter que redirecionar ouvir a voz de Deus, né? E é onde está também assim, onde está a confiança? Porque assim, a confiança está no Senhor. Porque se você ouvir, a palavra diz, né? Se ouvir, se você não acreditar e não obedecer, você não entra no descanso. Então, existe um processo. Você tem que ouvir, acreditar, obedecer e descansar. Né? Porque senão você não vai... A confiança estava onde? Num cargo, num salário, que é sem redução de subsídios, um salário que é até o fim da vida, né? Eu tinha uma segurança. Segurança é o marido que tem dinheiro? Não. Aí eu comecei a reprogramar, só que eu não conhecia nada das promessas. Ali, então eu não sabia o que era promessa. Aí o povo falava, eu comecei a ir à igreja e tal, nesse tempo bem timidamente. O que era? O povo falava promessa, para gente, o que esse povo está falando? Te juro, a gente não jura, né? Depois que eu li a Bíblia, a gente não jura. Então eu falava, gente, o que é isso? Do que esse povo está falando? Promessa. Se Deus te falou, mas assim, vivendo o processo. Mas essa decisão em si, de fechar ela, aí eu terminei, li,
Fechei, escrevi um decreto, fui cuidar da casa. Porque ou eu ia, aí ouvi de Deus o seguinte: filha, você já me conheceu. Tipo, você já achou. Já é suficiente. Já achou. Você pode ser a juíza, a mãe, tudo comigo. Ou você pode se jogar no sobrenatural e viver o extraordinário comigo. Mas o que eu entendi, eu estou com você de qualquer jeito, você já me entendeu, você já me descobriu. Então vive o que você escolheu, o livre-arbítrio que ela tinha falado às 6 da manhã, do livre-arbítrio. E hoje eu oro, Senhor, que o meu livre-arbítrio seja conduzido pelo Espírito Santo. Então aí a decisão não tem. Aí fui cuidar da casa esse dia, menina, fui fazer o que a Nete faria, né? Fui queimar arroz, que até então não era assim, né? Não sabia cozinhar, fazer, não. E aí eu fui conduzir esse dia e tal, aí lá pelas 5 da tarde meu marido chega, eu já tinha pegado os meninos, já tinha organizado, e ele ia aí. Eu falei, e aí que eu decidi, não vou deixar. E ele até sentou, né, assim, coçou, tipo, acho que coçou a cabeça, falei, meu Deus, né. E aí eu vou lá no tribunal, tem toda uma sequência leve, um fluir de fim de pandemia, eu tinha que falar com o presidente, se eu entregar qualquer um lá, ele vai entender o que eu estou fazendo. Um fluir leve de chegar, bater na porta, ele tá lá e tal, entregar e ele... Tudo encaminhadinho. Irmã, 30 dias sem assinar o decreto, achando que eu tinha que passar por um exame de insanidade mental. A comunidade jurídica ficou alvoroçada. Aí uns julgaram, cada um julgando uma coisa. Não, vai mexer com concurso. Não, o marido é rico. Não, ela... É sempre essas falas, né? E aí, nesse mês, porque assim, é tão radical que no mês que eu estava pedindo essa exoneração, eu tinha 12 mil candidatos concorrendo à vaga, que estava tendo concurso para juiz. Então, assim, daí o povo fala, mas como assim? Por que ela está fazendo isso? Ou ela está louca, não sei o quê. E aí ele deu esse tempo, assim, de esperar, né, esses 30 dias e tal. E aí o meu processo mais difícil foi contar para meu pai, foi ver ele chorar, né, por causa daquilo. E ele não querer deixar, ele lutou, assim, muito para que eu não fizesse e tal. E eu falei, filho, pai, meus filhos estão morrendo. Minha casa está morrendo. Ele, não, mas você consegue. E conseguiria conciliar. Eu falo, juíza, então não tem que largar? Não, acho que sim. Dirigente, procurava ser, mas não era para Daiana. Eu precisava aprender de Deus, eu precisava de tempo. Eu nunca tinha lido a Bíblia. E eu falei, e aí o que acontece a partir disso? O povo me deu livro, um monte de livro, lê isso, lê aquilo. E eu começava a ler, me assim, perdida. Aí Deus, enquanto você não lê o que eu deixei escrito, não é para ler o que o homem escreveu. Nossa. E eu menina, agora sim, peraí, o senhor está falando? Porque assim, a fonte da verdade, hoje eu falo, Senhor, me permita, assim, a vida toda, uma vez por ano, eu tenho um plano diário de ler a Bíblia. É 2 no Antigo, 1 no Novo Testamento, ler o Antigo Testamento uma vez no ano e o Novo 2 vezes no ano. Porque parece que ali eu tenho um plano, eu preciso disso, eu sou dessas. Eu preciso ter uma sequência ali, sabe? Na íntegra, assim, na fonte. Igual o povo que quer passar em concurso para juiz e não lê a lei, não lê o Vadimec, a Constituição, e fica lá só lendo doutrina. Não adianta, você tem que ir na fonte. E aí, menina? E tem que ter tempo. E tem que ter tempo para dedicar, para entender as coisas de Deus. Porque aí o tempo é pouco. Sim, mas eu acho que hoje nós estamos terceirizando tudo, na verdade. Tá. Tudo. Até a oração, até a fonte. Uau! Até a fonte a gente terceiriza. Exatamente. Sabe? Minha fonte ela é inesgotável. Então, todas as horas que eu chegar para acessar a fonte, eu vou ter. Tá lá. Mas é aquela fonte que eu venho aqui, eu dou uma beliscadinha, eu vou saciar aquele momentozinho ali para me dar fôlego para aquilo ali. Para respirar para continuar um pouquinho mais. Mas eu não entendi que a fonte inesgotável é ele. Bom. E que se eu estiver acessando a fonte, eu vou chegar a lugares que eu jamais imaginei. Bom. Sabe, se eu acessar a fonte, é igual a murta. Né? A murta no deserto. Onde você encontrar uma murta no deserto, você pode saber que ali vai ter água. Mesmo que você cave quilômetros para baixo, mas você vai saber que ali tem a fonte de água.
Porque a murta, ela busca a fonte para sobreviver. Não. Então, se eu e você não buscarmos a fonte, que é Jesus, mesmo que seja difícil buscar a fonte, Tem que priorizar, difícil, né? Você tem que priorizar. porque tem que priorizar. Então, se a gente não buscar a fonte que é Ele, E não aí, adianta ser murta, não adianta ser uma tamareira, não adianta ser uma oliveira, não adianta ser rosa, não adianta ser nada. Não adianta ser nada se a gente não buscar a fonte. E nessa história da fonte foi onde eu fui aprender mesmo, né, da palavra. De ouvir uma pregação e falar, ah, tá ali, entendi o contexto. Né? E Deus ir falando com você diariamente. Então era incrível, assim, eu li uma coisa que eu ficava com dúvida e de repente ia para o final de semana numa pregação e era sobre a dúvida que eu tinha. Aí eu falei, oh Deus, obrigada, foi, né? Porque você vai ouvir de alguém a explicação, um além, mas Deus fala na palavra que nos últimos tempos Ele vai ministrar direto no nosso coração, então a gente tem que buscar essa fonte, né, verdadeira. E ele tem prazer de ministrar para nós. Sim. Você não teve prazer e você não tem prazer de abrir mão de uma carreira para cuidar dos seus? Sim. Por que o Senhor, que é o nosso Pai, o nosso cuidador, Ele não tem prazer de falar conosco? Pois é. O Senhor, Ele não tem prazer na desgraça nossa, na nossa infidelidade, nas nossas angústias. Ele tem prazer em nos ver bem, porque Ele é o nosso Pai. E aí é onde a gente vai sempre para a palavra, foi onde eu fui agarrando a vontade de Deus para nossa vida. Eu vou decorando os versículos para eu poder crer. Crer e seguir, né? A vontade é boa, agradável, perfeita. Aí quando acontece uma coisa ruim, eu falei, não, a vontade de Deus na minha vida não é ruim. Vontade é boa, agradável, é perfeita. Né? E aí você vai se agarrando nas promessas, né? Nos meus direitos. Engraçado, se agarrando nas promessas. E você fala tanto de Débora, Baraque, Lapidote, e a gente vai incluindo ali. Quando você pega e lê a história de Débora, ela chama Baraque e diz, vai, porque há uma guerra. E ele diz, não, se você não for, eu não irei. Ou seja, é aquilo que a gente fala, eu também terceirizo o que Deus fala para mim. Sim. Mas quando nós estamos numa posição onde o Senhor nos colocou, nós precisamos entender que as pessoas às vezes não vão querer e nós precisamos fazer aquilo ali. Né? Então o Senhor coloca nas nossas mãos coisas que a gente acha que não vai conseguir. Sim. Então, para Baraque, você não quer ir sozinho, eu vou com você. Mas em consequência, entenda que a guerra eu entregarei na mão de uma mulher. Sim. Então, se você não se posicionar, se você não tiver uma posição, eu vou entregar essa vitória na mão de outra pessoa. Que já não foi? Que você não foi. Aí imagina, se o Senhor colocou essa guerra nas suas mãos, Daiane, é para você cuidar dos seus filhos. Thalita, é você que cuida. Senhor, não quero. Tá tão bom, a Nete tá aqui em casa. Tá tudo dando certo, Senhor. Eu tô acompanhando, eu vou junto com a Nete nessa. Mas, Daiane, você não entendeu nada. Não entendeu o meu processo. E ainda o Senhor diz, eu vou entregar. E no final da guerra, quem que acaba com a guerra? E eu acho mais lindo isso, porque ele entrega nas mãos de Jael. Sim. Né? Uma mulher que estava dentro de casa. Verdade. Ela estava dentro de casa. Uau. Então, assim, as guerras, elas vencem dentro de casa. Sim. E são os instrumentos que nós estamos acostumadas. Sim. Sabe? Jael não tinha nada. Ela estava ouvindo os burburinhos da guerra. Ela estava vendo que estava tudo se acabando lá fora. E ela pegou e falou assim, Senhor, eu vou entrar para dentro da minha casa. Eu vou vencer a guerra aqui. Eu vou orar pelos meus. Eu vou orar pelo meu povo. Então, aí veio, eu esqueci o nome do que ela... Rei, né? Esqueci o nome, depois a gente... E ela usou das armas que ela era acostumada a trabalhar, porque Jael estendia as tendas. Então, ela era acostumada a lidar com as estacas e com o martelo. Sim. Lá no Senhor diz que ele entrou dentro de casa, ela ofereceu um leite. E quando ele se apegou no sono, ela fincou a estaca na sua fronte. Foi tão forte que a estaca fincou-se na terra.
O que a gente aprende com isso dentro da nossa casa? Vai vir as lutas, dentro da nossa casa vai vir as dificuldades, o inimigo vai querer vir, tudo vai querer, mas o Senhor, Ele nos dá estratégia com as armas que nós trabalhamos dentro de casa. E ela estava treinada, né? E ela estava treinada. Tem dia que eu tô tão cansada, tem dia que eu tô querendo dormir, eu preciso fazer almoço, eu preciso fazer janta, eu preciso fazer lanche. Lanche. E quando eu tô cansada demais, eu pego meu paninho de prato lá em casa. Vem cá. Aqui, ó. O Senhor cingiu os meus lombos, foi com o meu pano de prato. O Senhor me vestiu com o meu pano de prato. Aqui está o cajado nas minhas mãos. Porque enquanto os meus filhos estão lá gritando, mamãe, eu tô com fome, eu posso estar fazendo que seja um leite com Toddy. Mas eu preciso entender que o meu pano de prato está cingindo os meus lombos. E ele está entrando, e ele está colocando azeite na minha aljava. Porque o meu pano de prato, ele me ajuda a lançar as nossas flechas. Eu creio. Né? E é isso que o Senhor fez com você, né? Assim, eu fui falando e eu não processo. sei que a gente chegou a tudo isso, assim, o processo de você findar lá no judiciário, onde todo mundo assumir achou esse novo contexto, né? Esse entrar, eu falo que com 3 dias meu menino falou assim, mamãe, eu tinha acabado de decidir, segunda-feira. Na quarta-feira, o Lourenço fala assim, mamãe, até que enfim você chegou. Meu Deus. Thalita, ele não falou assim, mamãe, você voltou. Eu falo, quem volta sai, né? Saiu, estava lá, saiu e voltou. Chegou, não estava lá. Aí Deus confirmando assim, a decisão, porque você falou, foi difícil o processo. Sabe por que não? Tinha uma coragem do alto, que hoje eu olho para trás, na verdade eu nem olho para trás, eu só estou lá na frente. Eu não olho para trás, eu não olho. Não é arrependimento, não, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então, e tanto é que Deus me proveu assim, de uma forma, porque o questionamento era, por que não, né? Por que não? Financeiramente falando, por que não? Status, poder, por que não? O que eu tinha que abrir mão, né? Praticamente falando, de dinheiro, né, de liberdade, com o marido, hoje tudo eu falo, amor, passa o Pix. Preciso fazer minha unha, amor, minha sobrancelha, amor, minha academia. E é tão incrível que, assim, tipo, 3 anos depois, Deus mudou a mente dele, mudou a minha, eu entender, né, que na verdade era Deus provendo a minha família, me mudou de casa, muito melhor do que eu... Mudou minha geografia. Mudou minha geografia total, sabe, assim, nada me faltou, e hoje eu entendo, assim, numa outra perspectiva, 3 anos diário com os meninos, entendendo com eles, aprendendo com eles, mudei, né, também, era só eu que ensinava, não, na hora que a gente muda a mentalidade, fala assim, cara, esses meninos é que estão me ensinando a viver, a ser outra pessoa, a ser alguém que Deus quer que esteja perfeito, então eles só vão fazer o que você faz. E é muito gostoso, né, Daiane, você poder ensinar uma tarefa. Tem dia que o João Marcos chega lá em casa e ele vai ensinar a tarefa e fala assim, meu Deus do céu, não, é outra pauta, não. Aí você tem que ir na internet, fingir que você sabe. Aí quando você não sabe assim do João Marcos, a mamãe não sabe. Vamos descobrir junto. Vamos aprender. Aí tem dia que você quer gritar, tem dia não, que você menina, é outra pauta. Vamos para um outro depois, a tarefa de casa? Vai ser um outro 1 hora. Porque vai render, porque vai hoje, esses 3 anos, o Senhor, e eu amava, assim, estudo e tudo, e eu falo que nesse processo, eu passando gente em concurso, passando assim, sendo instrumento, né, de passar em concurso, difícil, de juiz, de promotor, minha filha em casa com bloqueio de aprendizagem, aquilo me matava, e eu falava, vamos filha, eu tenho 1 hora para você terminar uma tarefa, que a menina podia gastar assim 5 minutos, ela vai 2 horas. Te moendo assim, ó. E aquilo, então, todo esse processo, trabalhar na ira, eu falo, a tarefa de casa me trabalhou na ira. Então, e se você não estivesse em casa, não, como você ia não ia ver, não ia ser trabalhada, porque lá fora você não é trabalhado, né?
Então tem tudo isso. E é algo tremendo mesmo, né, Nayane? Assim, gente, que testemunho, que coisa incrível de se ouvir, de se aprender, de entender que os processos eles passam, as dificuldades vêm, a intimidade com o Senhor, você entender que é filha. Sim. Todo o seu processo daí foi algo assim sensacional e em amor mesmo. E o incrível, eu acho, Thalita, o confiar. O confiar. Me dá um livro dela. O confiar. Isso para mim é a fé, né? A fé realmente nele. Confiar que é ele que vai fazer, é ele que provê todas as coisas, é ele que faz a nossa vida, é ele que te dá paz, que excede todo entendimento. Esse confiar hoje, com 3 anos, eu consigo falar, né, assim, com resultado em Deus. Porque antes eu ficava meio perdida, eu tomei essa decisão, e o povo vai, o que vai ser dela, né? Hoje eu falo, é Deus. A melhor decisão. Melhor. Entende? Assim, Melhor não estou te falando melhor. A melhor foi a última. A última para novas, né? Que agora eu falo, essa é uma sentença para a vida. Hoje, qual que é a sentença de vida que você está tomando na sua vida? Todos os dias a gente sentencia. Todo dia você tem uma decisão. Toda hora, a todo tempo. Todos os dias. E são sentenças difíceis. Difíceis. Outras que a gente acha, isso aqui é simples, é corriqueira de... Não, às vezes você tem 2 convites. Eu acho isso tão simples. Para o mesmo horário, mesmo dia, você fala, para onde será que eu vou? Deus, aonde que é para eu ir? Não é assim, onde que eu tenho que ir? Deus, aonde? É aqui? Não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Por isso que todas as nossas decisões precisam estar pautadas nele. Nossa, que besteira perguntar para Jesus para onde eu vou. Lógico. Se você vai e se você pede ele para te proteger, por que você não vai perguntar, pai? É para que eu esteja ali? Aquela mesa é para mim sentar? Aquela mesa é minha. Uau. Sabe? É ali que eu preciso estar. Sim. Decisões com filhos o tempo inteiro. Nossa. Menino faz isso. Eu vejo muito assim. Qual atividade física que o menino faz? Até isso, né? A gente vai. Falei, Deus, qual é o propósito? Senhor, isso aqui é para o seu propósito? É para a sua honra e glória? A gente começa a andar todo dia falando isso. Meu marido, a transformação que foi ele, hoje, ele leva o reino para o trabalho. Antes era o trabalho e a igreja. Hoje ele leva, o reino está nele. Ele leva, né? A gente está aprendendo a lidar com isso. Sobre carregar a igreja. Por onde for. Nós somos a igreja. Amém. Né? Nós somos aqueles que carregam a presença, a graça. Daiane, eu tô aqui nas minhas mãos esse livro. Gente, olha que capa sensacional, que linda. Amém. Aqui atrás tem os meninos. Gente, que livro lindo, lindo. É uma intimidade esse livro. Minha última sentença. Como deixei de ser juíza para ser mãe. Amém. Como? Me fala um pouco sobre ele. Esse livro, eu falo, nasceu no coração de Deus. Foi tudo tão sobrenatural. Eu falei, gente, eu nunca imaginava ter escrito um livro. Eu nunca imaginava ser mãe, casada e ser escritora. Não, nossa, eu ser juiz. Nunca imaginei. E sem pretensão também, 30 dias. Ele estava pronto. Eu já tinha assim, algumas coisas meio que registradas para não perder a memória nesses 3 anos. E aí, com 30 dias, assim, ouvi palavras até na igreja proféticas, assim, no mesmo dia, 30 dias depois, ele estava na minha mão. Eu falei, nasceu. Nós consagramos no dia que ele ficou pronto, num convite, numa igreja incrível, né, Fortes em Cristo, em Goiânia. E foi consagrado lá. Assim, foi tudo profético. E aí esse livro, ele carrega, né, essa intimidade, essa transformação. Ele é um livro que ele fala aos corações daqueles que acreditam na justiça como instrumento, né, de Deus. Fala a esses concurseiros, ao pessoal do direito. Então, assim, é uma visão, né, de justiça que eu carrego, que Deus tem trabalhado isso em mim, porque quando eu descobri a justiça do reino, meus olhos se abriram. Ele fala com essa mãe, né, essa mãe que está em dúvida de estar em casa, de estar no mercado, né, do que fazer.
Então, assim, ele é um despertar também para essa mãe, ele traz um conforto, né, nesse coração. E ele é para aquele que busca saber de onde vem, para onde vai, quem eu sou. As pessoas que querem comprar o seu livro, é só acessar o seu Instagram. Nesse momento, acessar o meu Instagram, @juizadaianamartins. Então, neste momento, estamos lá, porque ele ainda não está num lançamento oficial, né? Nós estamos aqui no aquecimento, mas lá você pode encontrar, sim. Daiane, o que para nós encerrarmos, o que você pode deixar para quem está assistindo sobre tomar decisão? Um conselho que você dá? O conselho é a frase, né, que eu até mencionei um pouquinho antes, mas que a sua decisão, que o seu livre-arbítrio, ela seja conduzida pelo Espírito Santo. Essa é a minha mensagem. Amém. Que mesa, que sensacional. Davi, vou te pedir ajuda para mim pegar essa caixa. E a gente não vai comer. Eu quero... mas esse agora a gente come um pouco. Daí eu quero te agradecer com essa lembrancinha. Meu Deus, que lindo. Te agradecer mesmo por aceitar esse convite com uma mesa que me ensinou muito. Uma mesa que me ensinou muito. Quero te agradecer. Eu que agradeço, muito, né? Muito obrigada. Que linda! Já vai estar. É para usar, né? É para usar com os filhos. Gente, olha que preciosa! Meu Deus! Uau! Eu espero que todas as vezes que você vestir a sua mesa, você vista com a graça do Senhor sobre a sua casa. Que sejam assentar na mesa com os seus filhos, com o seu marido, como uma mesa dessa, de crescimento, de graça sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre vocês. Então, todas as vezes que você vestir a sua mesa, você está vestindo a graça do Senhor. Uau. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigada. Amém. Gente, muito obrigada por se assentar conosco nessa mesa. Que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo, para que chegue a mais pessoas, para que seja também impactados, para que cresça no Senhor e para que também entenda tomar uma decisão correta, né, Daiane? Ouvindo a voz de Deus. Né? Ouvindo a voz de Deus. Muito obrigada. Obrigada, preciosa. Estou assim, emocionada aqui. Realmente Deus falando através, né, dessa mesa, que preciosa. Parabéns pelo projeto, parabéns por se posicionar, né, por ouvir a voz dele, porque realmente muitos estão, a seara é grande. Amém, né? Eu creio. Amém. Amém. Gente, um beijo, muito obrigada, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.